Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo que vai se chamar Passando a Limpo. Vamos sair do rascunho. A minha indignação cessa nesse vídeo, e ela é a seguinte: até quando vão nos fazer de idiotas? Até quando a corrente judaico-cristã vai achar que nós somos burros? Está muito evidente, já provei aqui várias e várias vezes, que tudo isto está errado. Olha, aqui nós temos a Vulgata Clementina, feita por Jerônimo. Errado. Aqui nós temos a primeira tradução em língua portuguesa da Bíblia Sagrada, por João Ferreira de Almeida. Errado. Aqui nós temos a primeira feita por um padre católico, Padre Mato Soares, com louvor da Santa Sé. Carta especial elogiando. Errado. E aqui a minha Bíblia rascunho, que eu uso o tempo todo e que está toda riscada, das edições paulinas. Errado. Tudo errado. Agora vocês vejam. Até quando vão nos fazer de idiotas? Porque já provei, e vou mostrar aqui mais uma vez, está claríssimo. Então nós temos aqui a Bíblia no original, a Lei de Moisés, a Torá, escrita pelo rabino Meir Metzila Malamed. Estou repetindo, mas é preciso ter um pouquinho só de paciência, tá? Acho que será a última vez. Nós temos aqui Gênesis 2. Gênesis 2. E aqui está escrito em hebraico e aqui está escrito em português. E o que está escrito aqui em hebraico é Asher Bara Elohim Lechatou. Então, o texto todo diz que no sétimo dia Deus terminou a sua obra, pois tinha acabado de criar o ente que ele criou para fazer. Aqui, nesse pedacinho, Gênesis 2, logo no início. Aqui é mais difícil, porque nós estamos com uma Bíblia unicamente em hebraico. Mas se nós pegarmos uma Bíblia de estudos, para estudos, que é interlinear, hebraico-português, nós vamos ver com mais facilidade. Aqui está escrito, olha, em inglês aqui embaixo. And blessed God the day 70. E abençoou Deus o dia sétimo. And sanctified it. E o santificou. Because in it he rested. Porque neste dia ele descansou de todo o seu trabalho, porque tinha criado para fazer. Porque tinha criado para fazer. Descansou do seu trabalho que ele tinha criado para fazer. Então, está aqui na Bíblia de Estudos, né? A mesma coisa. A palavra final é Asher Lechatou. Então, se nós temos isso nos dois originais hebraicos, por que nos fazem de idiota? Até quando? Então, comparando Gênesis 1 com Gênesis 2, nós vamos ver que a diferença é enorme. Então, se eu pegar aqui a minha Bíblia original, a minha Bíblia traduzida, a que eu mais gosto, nós vamos ver coisas aberrantes. Mas aberrantes mesmo. Por exemplo, Gênesis 1. Criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra aqui é vista ou entendida como sendo
o planeta Terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Está errado. Está errado. Se você for a um dicionário simples, pequenininho, de hebraico ou de aramaico, você vai encontrar Eretz como terra no sentido de planeta de areia. Mas se você for aos grandes eruditos, eles vão dizer que Eretz pode significar o universo, pode significar a energia, a matéria, e o sentido do termo se amplia até um conceito inconcebível da substância primitiva, caótica, mas primitiva. Então, isto não serve, mas é isto que os tradutores das Bíblias estão usando para traduzir o que está aqui. Bom, primeira coisa, já vimos então também que Reshit é o começo de tudo, não deveria ter sido traduzido nunca, porque Reshit é simbolizado nessa prancha por esse círculo, que é a primeira criatura de Deus, e que está sobejamente dito por São João e pelos evangelistas: glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha junto de ti antes da criação do mundo. Glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha junto de ti antes da criação do mundo. São João, abra o Evangelho de São João e leiam: Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que tu me deste, para que vejam a glória que tu me destes, o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo. Segundo ponto. Terceira citação como podem vocês chamar de Beelzebu aquele que o Pai ungiu e enviou? Ora, se ungiu foi lá, e se enviou foi cá. Então, ele foi ungido no céu e depois mandado para a terra. Eu vim de junto do Pai. Eu conheço o Pai e eu digo aquilo que vi ele fazer. Vocês não conhecem o Pai porque ninguém jamais viu Deus. Mas eu o conheço. E eu o ouço, eu vejo e eu faço as obras que vejo ele fazer. E João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós não somos idiotas. Senhores bispos, cardeais, papas, chefes das igrejas batistas, metodistas, do Conselho Mundial das Igrejas, parem de nos fazer de burro, de trouxas. São duas criações. Aqui está. A primeira criação começa: no princípio Deus criou o céu e a terra. É um prólogo. A segunda criação começa assim: esta é a geração do céu e da terra no dia da sua criação. Pombas, vocês querem mais? São dois inícios. No princípio Deus criou o céu e a terra. E terra, aqui já disse a vocês, não vamos nos basear nessa porcariazinha dessa grossura, não. Peguemos um dicionário, então vamos lá no Dr. Google e peguemos eruditos de grande porte, e vocês vão ver que a palavra Eretz, usado pelos judeus apenas para a Palestina, Eretz Israel, na verdade significa a substância primordial, a energia primitiva. Então, no princípio Deus criou Hashamayim, que é as energias superiores, puras, boas, e Eretz, as energias inferiores, caóticas. É assim que os eruditos explicam. Portanto, não tem ainda nada de céu e terra. Deus vai criar o céu, Deus vai criar a terra, vai fazer toda a sua obra da criação, mas esse dicionário usado para traduzir essas obras que eu mostrei a vocês aqui é uma meleca. Não serve para nada. E é ele que eles continuam usando e começaram a usar, infelizmente, com São Jerônimo na Vulgata Clementina. E aí, como eu já disse a vocês, né, o padre Mato Soares utilizou na sua tradução católica, mas foi precedido por João Ferreira de Almeida na sua tradução protestante. Eles acham que nós somos burros. Duas criações, bem nitidamente, como outras criações, nós temos várias criações
e algumas delas, assim, absurdas, ao nosso ponto de vista. Aqui, por exemplo, nós temos Shiva dançando. Esse círculo é o universo que está falindo. Para os hindus, essa é a noção do Deus Criador. Então, Shiva está no espaço vazio, criando o círculo de fogo ao redor dele, significa o poder dele de criar. Essa é a criação segundo o panteão, segundo a teogonia hindu. Se você for para a teogonia mesopotâmica, você vai encontrar uma coisa completamente diferente. Você vai encontrar que Enki e Ninuseg receberam de presente um pedaço da terra de Anu, e a terra era de Ninuseg, ela era a deusa da terra. Enki era deus das águas, e ela manda Enki se masturbar, desculpem o gesto, e sair esporrando pelo meio do jardim daquele terreno, para fazer com que ele seja fértil, porque ela é capaz de fazer árvores, arbustos e gado e tudo, mas não é capaz de produzir água. É outra versão da criação. Então, já mostramos duas aqui. Mostramos também para vocês a versão da criação que está aqui, que eu chamo Gênesis 3. Já mostrei demais em espanhol, com as referências, todas elas referendadas, mostrando de onde foram tiradas, né, dos livros que os leitores que tinham visto essa criação leram e tiraram. Javé matando os monstros e os dragões do mar. Não vou ler de novo Raab, Leviatã. E o que acontece? O que acontece é que no Gênesis 2, um desses monstros, Lilith, ou Samael, é quem tenta Adão e Eva. Aquela imagem célebre da cobra, da serpente e do dragão. São João diz no Apocalipse que a serpente original, o dragão infernal, é quem matou nossos pais, introduziu no mundo a morte, o pecado e a desobediência, e com a desobediência a morte. Aqui nós temos o Enuma Elish, é isso mesmo. Aqui está o livro, Mircea Eliade, fundador de Mitologias e Religiões Comparadas. Aqui é uma apostila que eu tirei dele, porque já está marcada. Em ambos, nós vamos encontrar aqui, na cosmogonia mesopotâmia, a briga de Marduk com Tiamat. Tiamat decide, mãe de todos os deuses, casada com Apsu, dois monstros, dois dragões, decide retomar o poder, e Marduk vai defender os deuses jovens e mata Tiamat. Divide ela no meio, cria o céu, Hashamaim, as águas superiores, e cria a terra. Outra criação, aqui mesopotâmica. E aí, na terra, ele cria o que está dito aqui, o homem de cabelos negros, o que significa que eles eram loiros ou ruivos. Outra criação, do sangue de Kingu. E do sangue de Kingu, o demônio-chefe que Tiamat tinha elegido, substituído Apsu, seu antigo marido velho, Gagá, que não dava mais para nada, ela substituiu por Kingu, um dos filhos monstruosos dela, dragão. Ela substitui Apsu, um deus dragão, por Kingu, e depois de matá-la, então Marduk mata Kingu, e do sangue de Kingu, ou seja, do diabo, do demônio, faz o homem. Por isso que nós somos demoníacos, como diz o nosso queridíssimo guru Jung. Vocês veem que tem todo tipo de criação, há vários modelos de criação. Eu acho a figura que mostrei a vocês aqui uma obra de arte belíssima, mas o Gênesis 1 não está comprometido com isso. Um ser poderoso, deve ser gigantesco, um anjo dançando no caos, e aí, a partir do caos, fazendo o universo, criando o mundo. Isso aqui é Shiva, Shiva Natarajan, ou Natarajan. Então, é um tipo de criação. Então, nós temos vários relatos da criação, e aqui na nossa Bíblia, velhinha, muito surrada, nós temos duas criações, uma que diz que no princípio Deus criou
Hashamaim, as águas superiores, as energias superiores. Gênesis 1. E em Gênesis 2, essa é a história da criação da terra no dia em que foi criada No princípio Deus criou o céu e a terra, Gênesis 1. E esta é a criação da terra no dia em que ela foi criada, Gênesis 2. Está aqui, ó, Gênesis 2. São dois relatos, são duas criações. Estamos passando a limpo o nosso rascunho. Aí, o que é que acontece? Em Gênesis 1, vocês vão ver que é só pegar o original hebraico, que o autor vai pegar a palavra Terhom, que é um dos dragões, vai pegar Berhom, que é um dos dragões, vai pegar Leviatã, vai pegar Keshek, que são todos deuses draconianos, e ele vai transformar esses deuses, vai fazer uma mutação, transformando em coisas. Keshek passa a ser as trevas, né? Não a noite, as trevas. Terhom e Berhom, ele reduz. Terhom, que é Tiamat, Terhomot, Terhamat, Tiamat, ele reduz em Terhu, Feborhu, solidão e caos. E a terra era solidão e caos, ou seja, elimina toda espécie de vestígio de divindades plurais, ou seja, de politeísmo. Está aqui, Gênesis 1. E quando faz o homem, o que é que ele faz? Quando faz o homem, vocês, se quiserem eu posso ler, mas diz o homem, mas diz aqui, e Deus disse, Viamer Elohim, façamos o homem à nossa imagem segundo a semelhança. E Deus passou a fazer o homem e criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E os abençoou e disse, crescei e multiplicai e dominai a terra e dominai as aves do céu e os monstros do mar e as bestas e as feras que povoam a terra, a erva e o solo. Isso aqui quer dizer que Gênesis 1 nos cria reis e rainhas. Dominus quer dizer senhor. Olha, o homem de Gênesis 1, a mulher de Gênesis 1. Enquanto que, se vocês forem olhar, aqui está também reis e rainhas. Assim, essa é a criação de Gênesis 1. Olha que concepção belíssima. Tá vendo? Não é só numa fonte. Eles acham que nós além de, ou somos cegos ou burros. Olha aqui um casal de reis, tá vendo? Ó? Reis e rainhas. Essa é a criação do homem em Gênesis 1. Senhores, reis, quando Pilatos perguntou a Jesus, sois rei? Ele disse, sim, eu sou rei. Mas não sou rei deste mundo, porque aqui é a criação de Gênesis 1. E aí, o que é que acontece em Gênesis 2? Javé diz, façamos o homem, e aí passa a fazer o homem. E como é que Javé faz o homem? Javé faz o homem, vamos procurar a Bíblia mais bela do mundo. E Javé faz o homem, já é Javé, não é Elohim, vejam bem, viu? E Javé faz o homem do pó da terra. Está aqui ele fazendo o homem. Olha que diferença. Ali, em Gênesis 1, ele faz pelo poder da palavra. Façamos o homem. E Deus disse, faça-se o homem. E foi feito o homem. E Deus os criou para dominarem. E os criou macho e fêmea. Tá vendo? Ó? Um homem para uma mulher. Enquanto não tem nada a ver com a questão do gênero. Portanto, criou primeiro o homem, depois dividiu ao meio. Desculpa, em Gênesis 1 criou os dois. Em Gênesis 2, ele cria um e depois divide ao meio. Muito diferente, completamente diferente. Em Gênesis 1, portanto, o homem é criado como soberano, como Jesus Cristo disse, enquanto que em Gênesis 2, o homem é criado para ser dividido em dois. Então aqui está, olha, a concepção de homem em Gênesis 1. Essa coisa linda.
né? Aqui tem outro também, né? Então, reis, criou-os como reis, macho e fêmea. Aqui está Leda, aquela que foi estuprada por Zeus, que se transformou em cisne, criou o homem e a mulher, e os criou como rei e rainha, como já mostrei para vocês na figura de Schiller Gilchrist aqui. E como é que Gênesis 2 cria o homem? Gênesis 2 cria o homem fazendo-os do barro. Já mostrei aqui na Bíblia mais bela do mundo. Não é pela palavra. Javé não tem poder de criar pela palavra. Então ele pega do barro, do pó, do barro, e aí ele cria o homem. Está aqui, do barro. Gênesis 1, pela palavra. Gênesis 2, do barro, da terra. Completamente diferente. Não nos façam de idiotas, por favor. Nós não somos burro, nós temos cérebro. Então, até quando vocês vão fazer isto? Até quando vão continuar a nos tratar como idiotas, como débeis mentais? Tem mais, e tem muito mais. Aqui, Deus cria o homem e a mulher. E depois os abençoou. E depois disse, os tornou reis. E abençoou, e o homem se tornou, Jesus Cristo, quando cita isso, diz: por isso deixará o homem pai e mãe, Gênesis 1, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Pois bem, pasmem agora. Agora eu vou mostrar para vocês, numa hélice, a criação segundo a Babilônia. Segundo a Teogonia Babilônia. Podem pasmar. Não vou ler, não vou cansar vocês. Mas a partir daqui é para trás, viu? Porque a apostila está indo para trás. O que é que acontece? Gilgamesh, rei, ele descobre, ele era o mais forte e mais poderoso de Enkidu, de Eridu, e ele descobre que no mato existe um homem forte, mais forte do que ele, que se acasala com as bestas, as éguas, as zebras, as gazelas, e aí ele manda uma sacerdotisa do templo para provar a Enkidu, que depois vai se tornar irmão dele, e ele vai chorar amargamente a morte de Enkidu, porque se afeiçoa a ele, para mostrar que a mulher é mais gostosa, desculpem o termo, de que uma gazela, uma égua, uma cabritinha, ou coisa assim. E aí o que é que acontece isso aqui? Isso está na Teogonia Mesopotâmia. Quer dizer, aqui se descreve que havia uma civilização, essa civilização era governada por um rei fortíssimo chamado Gilgamesh. O nome da epopeia é Rei Gilgamesh, e está no poema mesopotâmico chamado Enuma Elish, e aí Gilgamesh descobre que havia um homem que praticava o bestialismo. Bestialismo é o quê? É a coabitação do homem com o animal. E o que é que vocês vão encontrar aqui em Gênesis 2? Em Gênesis 2 vocês vão encontrar o quê? Vou ler para vocês a mesma coisa. E vai dizer que e Deus fez passar pela frente de Adão. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, formou, pois, da terra toda sorte de animais. Então o Senhor Deus mandou o homem um sono profundo e o dividiu ao meio. Portanto, o Deus de Gênesis 2, então, cria um homem que será dividido em dois. Assim, meio a meio. Aí ele corta a metade, de cima para baixo, a metade é homem, a metade é mulher. Numa figura menos bonita, então nós temos aqui, como seria o homem criado por Javé, né? Metade homem, metade mulher, ele parte no meio. Olha que concepção diferente. Comparem. Não nos deixem fazer de trouxa, comparem. Vamos passar a limpo esse rascunho. Olha que estupidez, né? O hermafrodita original, e olha aqui o casal de reis criado Gênesis 1, Gênesis 2. Aqui nós temos de novo o casal de reis original, mas bem pequenininho. Então, estão nos fazendo de idiotas. Aqui no livro do Sociedades Secretas, nós temos a repetição da criação segundo Gênesis 1, onde o casal original é retratado como sendo reis
e rainhas. A criação segundo a alquimia. Então, a mesma coisa, né, que está aí em Gil Cristo, né? Então, o homem e a mulher são reis, ó, um casal de reis e rainhas. Gênesis 1. Gênesis 2 é uma monstruosidade, então, que tem que ser dividida ao meio, porque metade é masculino e metade é feminino. Nós não somos burros, nós não somos idiotas, nos deem a verdade, e a verdade está aqui. A verdade está aqui. A verdade está aqui. Então, são duas criações, a criação de Gênesis 1 e a criação de Gênesis 2. Pasmaram? Agora vocês viram? E Deus criou o homem do barro. E depois de ter criado o homem do barro da terra, criou os frutos das árvores e depois tirou da costela, do homem, tirou a mulher e fez desfilar diante do homem todos os animais fêmeas para que o homem escolhesse o animal que lhe serviria de companheira. É a mesma coisa da teogonia mesopotâmica. Olha aí, você escolhe uma égua, você escolhe uma besta, uma leoa, uma cabrita, uma tartaruga, como dizia aquele conjunto, né, da dor nas costas. Então, a mesma concepção que está do Enuma Elish. Bestialismo. Moisés não escreveu isso, porque Moisés proíbe e manda apedrejar o homem e o animal. Se algum homem for pegado em conúbio com o animal, ambos sejam apedrejados. Então dizem que isso aqui é de Moisés, a criação 2. O autor já vista seria, segundo se diz, se sustenta, Moisés. É por isso que o nosso queridíssimo, com todo respeito, Meir Metzlah Malamed, chama de a lei de Moisés. Moisés não escrevia essa besteirinha, não, porque ele não ia fazer uma besteira dessas e depois, mais adiante, dizer que se algum homem ou alguma mulher fosse encontrado em conúbio com um animal, fossem apedrejados ambos e jogados fora da cidade. Ora, ele não pode ter dito em Gênesis 2 que o homem, então, sozinho, não é bom que ficasse só. E então passasse diante dele as bestas, as zebras, as éguas, as leoas, para ele escolher uma companheira para coabitar com ele, exatamente como está aqui no Enuma Elish, marcado aqui para vocês, né? Aqui eu marquei. A mesma concepção da Mesopotâmia está em Gênesis 2, mas não está em Gênesis 1. Gênesis 1 tirou tudo que havia de excrescência da Mesopotâmia. Keshek é trevas. Terhom e Berhom são reduzidos para Tohu, Bohu, solidão e caos. Não existe Rahab, que vai aparecer em Gênesis 3 e que vai aparecer em forma de uma serpente enroscada numa árvore, que é o mesmo que um dragão. Então, estamos passando a limpo o rascunho e mostrando que, durante todo esse tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Cristã em geral, né, o Conselho Mundial de Igrejas, o judo-cristianismo, porque os judeus também estão nessa, né? Aqui também está a mesma coisa. Infelizmente, no meu queridíssimo Meir Melamed Matzila, está a mesma coisa. Deus faz as bestas passarem diante de Adão e Eva e diz: escolhe uma para você transar com ela. E Moisés lá adiante vai dizer: se um homem for encontrado ou uma mulher coabitando com um animal, sejam apedrejados. Moisés não pode ter escrito uma coisa e outra. Então o autor dessa parte, desse pedaço, não é Moisés. E é uma concepção da Mesopotâmia. É uma concepção que vem da epopeia chamada Enuma Elish, de um subcapítulo chamado Rei Gilgamesh. Absurdo do mesmo jeito que nós achamos absurdo imaginar que Shiva criou o universo dançando. já acho que perdi aqui a figura de Shiva dançando. E
de qualquer maneira, nós vamos... Aqui, achei. Então, a concepção de Gênesis 1 é pura. A concepção de Gênesis 1 é sui generis. Não tem nada dessas besteiras. Tudo isso aqui é fantasia. Tudo isso aqui é besteira. Então, a única diferença, a maior diferença é que Deus, Elohim, Gênesis 1, cria tudo, mas no segundo dia ele não diz que é bom, porque para o autor judeu, o 2 é oposição, ele não vê como complementar, par complementar. E aí ele não diz que o segundo dia da criação é bom. Mas no final, no sétimo dia, ele diz que era bom. E aí, agora vou mostrar pela última vez para vocês e vamos encerrar aqui. Então, primeiro, um homem foi criado por Deus em Gênesis 1 para ser o par complementar de uma mulher. Macho e fêmea os criou e depois os abençoou. Aqui nós temos uma mulher, Leda, linda. E aqui nós temos mulheres e homens, ó, nesse quadrinho aqui pequenininho nós temos, tá vendo, ó, com o planejamento aqui, homem, aqui em cima uma mulher, os seios aqui de fora, e a figura, o livro está cheio, né? Homens feitos para mulheres, mulheres feitos para homens. E ali, em Gênesis 2, não. O homem é feito para coabitar com as bestas e com os animais. Então, até na própria Bíblia mais bela do mundo, quando são expulsos do paraíso, ora triste, quer dizer, o Deus de Gênesis 1 cria este homem e uma mulher, e depois os expulsa do paraíso. Desculpa, cria esse homem e uma mulher, e Javé expulsa os dois do paraíso. Não é a mesma coisa. Esses são mantidos no paraíso como reis e rainhas, né? Então, estamos passando a limpo, mostrando a vocês, então, que a humanidade que foi criada em Gênesis 1 é constituída de homens e mulheres, e o homem é que vai ser o par ideal da mulher, e a mulher é que vai ser o par ideal do homem, e esse negócio de procurar uma besta, uma égua, uma cabrita, um carneiro, uma carneira, sei lá o quê, para poder servir de fêmea para o homem, isso só existe na cabeça dos mesopotâmios, né, dos caldeus, mas está em Gênesis 2, é só ler. E Deus mandou passar diante de Adão todos os animais, para que ele escolhesse um que lhe servisse de parceiro, de companheiro. Isso está dizendo que Gilgamesh encontrou um homem chamado Enkidu, que convivia com as bestas, e ele mandou uma mulher que tinha dotes sexuais, artes sexuais, para convencer ele de que uma mulher era mais gostosa do que uma cabrita, do que uma égua, do que uma besta. Então, veja, Gênesis 2 obedece à mentalidade da Mesopotâmia. E foi feito através de pergaminhos, usando pergaminhos vindos de lá da Mesopotâmia, da teogonia mesopotâmica. Tem um débito enorme. Gênesis 1 foi feito na Babilônia, mas o autor sagrado tirou, escoimou completamente. Essas são as principais diferenças. Além do mais, na criação do mundo, o gado, as árvores, né? Na criação da Mesopotâmia, são deuses que criam, deuses, outros deuses. O Deus principal manda e os outros vão criando. Em Gênesis 1, Deus dá uma ordem, ele senta, não sai do trono, e ele diz: façam-se as florestas, haja rios, haja mares, haja separação e divisão entre rios e mares, e haja florestas e árvores que deem semente e fruto de acordo com a sua espécie. Não tem deuses, é um Deus criador que faz toda a criação. Sem deuses, sem dragões, sem monstros, dividindo primeiro em Hashamayim, as águas superiores que vão constituir o céu de Deus,
e as águas inferiores, que numa pesquisa mais acurada você vai ver que é a substância primordial caótica. Tohu, Bohu. Não são deuses, não são Terron, Berron, nem Terremoto e Berromote. Assim, passamos a limpo, agora vocês vão ler. Então, se Deus quiser, infelizmente, não temos como pegar isso aqui e jogar fora. A minha vontade seria pegar tudo isso aqui e jogar fora, porque quem fez uma bestialidade dessas, ou é um idiota ou acha que nós somos idiotas. Já pensou? Então minha mulher hoje seria uma égua, ou seria uma cabrita, ou seria uma zebra. Moisés não escreveu isso porque ele manda apedrejar e botar fora da cidade. No pacto lá na lei do Sinai. Seja apedrejado os dois, animal e ser humano, e lançado fora da cidade. Então, não é ele que escreveu Gênesis 2. Com certeza, Gênesis 2 não saiu da pena de Moisés. Gênesis 2 ainda tem resíduos pagãos, e a serpente que tenta Adão e Eva, que é um dragão, Lilith, ou Tiamat, ou qualquer outro desses dragões, e aí em Gênesis 1 não existe. O homem não é tentado, pelo contrário, é feito, é bem feito, e é feito reis e rainhas. E Jesus Cristo diz que ele é esse homem, e Maria, a mãe dele, é essa mulher, que foram feitos por Deus, Pai, Elohim, lá no céu de Deus. Esse é o começo de tudo. Eles dois são feitos e são guardados lá. E esse céu e esses seres, eles encarnaram, vieram aqui à Terra, se fizeram carne, ela com o nome de Maria, de Nazaré, e ele com o nome de Yeshu Natsri, Jesus de Nazaré, para mostrarem que é verdade. Nasci, vim ao mundo para dar testemunho dessa verdade, e quem é pela verdade ouve a minha voz. Então, as bestialidades de Gênesis 2 são importadas da Mesopotâmia e são piores ainda do que as ideias absurdas que estão na teogonia mesopotâmica, de que Enkidu, que era um homem forte, vigoroso, então, que deveria, aqui é Shiva criando, Shiva Natarajan, então, ele criando, né? Então, não foi Moisés. Moisés não poderia dizer uma coisa aqui e dizer outra acolá. Pronto. Então, estamos aqui a mesma figura, mas aqui é mais belo. Não tem isso. Gênesis 1 não tem isso. A Bíblia, o Gênesis 2 também não tem, mas se aproxima, porque Javé é um Deus fazedor. Aqui Shiva faz com fogo, Javé faz com barro. A diferença é que Shiva usa fogo e Javé usa barro. Diferente, né? Aliás, Shiva é mais poderoso, porque usando fogo ele constrói o universo. Javé usa barro para fazer o universo. Pronto, terminamos. Então, infelizmente, tenho que ensinar aos meus alunos de religião comparada e mitologia comparada o que está aqui. Infelizmente. Absurdo, monstruosidade. Gênesis 1 é o relato verdadeiro da criação. Deus criou o mundo pela sua palavra. Pela palavra de Deus, os céus foram criados. Tudo vem da informação. A ciência provou de 1933 a 1968. Tudo é informação. Essa informação saiu da boca de Deus. No princípio, Deus disse, haja luz, e foi luz. Viamer Elohim, em hebraico, Iai Aor. Disse Deus, seja luz, Iai Aor. E foi luz, pela palavra. Pronto. Sem barro, sem terra, sem fogo, sem água, sem nada. Criou pela palavra, pela informação. A ciência confirmou isto. Hoje já não é mais um fato bíblico. Hoje é um fato científico publicado na revista científica Advance. Esse artigo está publicado
numa revista científica de renome, a pesquisa de vários astrofísicos de 1933 a 1968 e chegaram à conclusão que tudo no universo é informação. Ou seja, como está em Gênesis 1. Não é um Deus que pega um pedaço de barro e vai fazendo um bonequinho e vai fazendo um cavalinho, como eu fazia quando eu era criança e brincava com esses cavalinhos. Então vamos ler Gênesis 1 e vamos ler e dizer: aqui foi feito aquilo que é verdadeiro. Aqui está o relato da criação segundo o que foi feito, o que de fato foi feito por Elohim, Ein Sof Aor, o Pai Celeste, a Sagrada Tríade, junto com Reshit, Jesus. Temos de começar de lá. Pai, eu quero que onde eu estiver estejam comigo aqueles que tu me deste, para que vejam a glória que tu me deste, o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti antes da criação do mundo, porque tu me amaste antes que o mundo fosse criado. Como ousais chamar de Beelzebu aquele que o Pai ungiu e enviou? Ungiu, eu queria ter visto isso, e enviou. Então, já existia, já estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estava lá e veio para cá. Querem mais? Pronto, passamos a limpo. Então, o rascunho está aí, passado a limpo. Agora não tem dúvida. Quando quiserem saber como foi a criação, leiam Gênesis 1. Quando quiserem saber como é o mito da criação, que vai ser igual ao mito hindu, que vai ser equivalente ao mito cabalístico, que vai ser equivalente ao mito mesopotâmico, que vai ser equivalente à página escrita em Gênesis 3, que Jeremias arrancou e jogou fora, e que está aqui nos mitos hebreus de Rafael Patai. Se vocês quiserem saber como foi esse mito, então leiam Gênesis 2, mas sabendo que é um mito. Mas esse mito tem algo a nos ensinar? Tem. É inspirado? É. Nós vamos explorá-lo detalhadamente e vamos ver por que Gênesis 2 mantém essas concepções. Será o motivo do próximo vídeo. Mas vamos então dizer: não nos emburreçam. Vem da ONU a ordem para emburrecer os brasileiros. Vou estar novamente, pela última vez. Vem cá, lápis. Gênesis 2. Aqui é Gênesis 1. Gênesis 1, Bereshit. Então, aqui nós temos Gênesis 2. É nesse pedacinho aqui. E diz assim: porque no sétimo dia, Deus cessou, terminou a obra que criou para fazer. Criou é Bará, e Bará só se aplica a Elohim. Então aqui ainda embora tenha a divisão, esteja aqui a outra burrada, ó. Fizeram a divisão de Gênesis 1 para Gênesis 2 aqui. Estupidez. Esse pedaço ainda é Gênesis 1 porque é Elohim que está criando. Gênesis 2 começa aqui. Essa é a história do céu e da terra no dia em que foi criado. No dia em que foi feito. Olha só. Criado, depois desfeito. Mas todas as palavras, tanto criado como feito, os verbos não são Bará. Não podem ser. Porque Bará só se pode aplicar ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso nós terminamos, passamos a limpo. Leiam então Gênesis 1, sabendo que a verdadeira criação é super inspirada, feita por um gênio, um agiógrafo, um ser de altíssima elevação espiritual, que Gênesis 2 é um mito, mas esse mito tem um ensinamento, como todo mito. E nós vamos agora, nos vídeos seguintes, decodificar o mito. E aí vamos ver, porque Javé mandou as bestas passarem diante de Adão para ele escolher a companheira. Nós vamos ver porque é que Javé fez o homem do barro. Nós vamos ver porque é que Javé depois fez um dragão voltar de novo para o texto bíblico
que não devia mais haver, porque em Gênesis 3 Jeremias já tinha jogado fora, mas ele faz Lilith voltar, e aí nós vamos entender tudo isto, e vai ter sentido, vai fazer sentido, porque o mito não é mentira, o mito é uma verdade contada para crianças. Então, Gênesis 2 é uma história para crianças, que nós vamos ter o prazer de decodificar para vocês, para que vocês, como Papai Noel, como a cegonha e como outros mitos e lendas, vocês decodifiquem e entendam. E aí vocês vão ver a mensagem e vão ver que realmente a Bíblia é a mensagem de Deus em palavras humanas, como disse João Paulo II. Passamos a limpo. Então, o rascunho é Gênesis 2. O original, passado a limpo, é Gênesis 1. Leiam Gênesis 1. E aí vocês terão um verdadeiro relato da criação. Gênesis 2 é um rascunho. Agora, leiam o rascunho. Vamos deixar para ler o rascunho depois que a gente explicar? Vamos decodificar o mito. Será um trabalho bonito. Muito bonito, porque o mito tem um grande e profundo ensinamento. Como todos os mitos, aqui nós temos, trouxemos para vocês um livro de mitologia, tá vendo? Ó? Mitologia, e aqui são histórias, volume 3º, são histórias que vão nos ensinar, Eros e Psique, porque é que o amor impressiona a inteligência do homem, é um mito, porque é que o homem tem que vencer cada desafio, Édipo Rei, senão ele será destruído. Até hoje o homem tem vencido todo o desafio, é o que ensina a lenda de Édipo Rei, o mito. Todo mito tem um significado psicológico, como um sonho que tem que ser decifrado. Vamos decifrar Gênesis 2. Gênesis 1 é a verdade sobre a criação, feita ainda em alegorias, porque não tem como saber o que é, já que aquilo ali é apenas substância, essência. Não há matéria, não há energia, até a palavra energia é inadequada. Mas leiam Gênesis 1, estão sabendo isso. Aqui está a verdadeira história da criação. E Gênesis 2 vai ser inútil? Não. Vai ser útil? Vai. Agora, o que é estupidez é querer botar na cabeça da gente que Gênesis 2 é a continuidade de Gênesis 1. E que o autor de Gênesis 1 fez Gênesis 1, depois continuou fazendo Gênesis 2. Isso só se eu fosse burro, apedeuta, ignorante, analfabeto. Não somos. E nos rebelamos contra isso, senhor Papa Francisco, senhor presidente do Conselho Mundial das Igrejas, grão-rabino de Israel, grão-rabino de Tel Aviv, grão-rabino de Jerusalém. Parem de tentar tratar a gente como se fôssemos animais, idiotas, burros. Nós não somos débeis mentais. Corrijam o texto, façam um trabalho como Francisco disse que ia fazer. Você não disse que ia fazer, Francisco? Em 2021, aí veio a peste, você jogou para 2026, e aí o povo está esperando e lendo. E pega esse livro, bota debaixo do braço, esse é o mais comum, bota debaixo do braço, lê e jura que foi assim. Um amigo meu ainda teve a estupidez de dizer, creio na Bíblia, letra por letra, literalmente o que ela diz, tá? Ela diz que a erva foi criada, isso em Gênesis 1, né? Depois do sol, e nós sabemos que sem o sol a erva não produz, porque a clorofila é produzida pela luz do sol. Então essa besteirinha, o autor do Gênesis 1 se distraiu, porque na Mesopotâmia Nergal era mais poderoso do que Nabor. Então quando Anu chama os deuses para fazerem o mundo, não é ele que faz, né? É Marduk e os outros deuses, já falamos de Marduk mata Tiamat, faz a terra. Então vai desfilando Deus por Deus. O primeiro é Shamash, que faz a luz, e aí na hora de chamar Nabor e Nergal, ele chama primeiro o mais poderoso, que é o deus das florestas, que faz as florestas, e depois chama o deus dos astros, que faz o sol.
uma besteirinha aí, que deu uma escorregadela, ele se deixou impressionar e levar pela influência da Mesopotâmia. Muito obrigado, 50 minutos, fechou, e agora acho que nós temos mais condição de ler Gênesis 1. Gênesis 2 vai ser tratado ainda de uma forma muito especial, porque é um mito. E o mito tem um grande ensinamento, mas tem que ser decodificado. É como um sonho. Eu traduzo meus sonhos. Você traduz os seus?